Bom dia, meu nome é Marco Túlio Ferreira e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de dissertação intitulado Tesouro Escondido, peixes criptobênticos e seus microhábitats em diferentes zoneamentos de uma área marinha protegida tropical. Eu sou orientado pelo professor Cláudio Sampaio e co-orientado pela professora Tassiana Kramer. Bom, começamos com uma introdução geral. Os recifes de corais, eles prestam uma série de serviços ecossistêmicos para a gente, tal como a proteção à costa, alimento, turismo e recreação. E apesar desses vários serviços que eles prestam, eles ainda estão sujeitos a uma série de impactos antrópicos, tanto em escala local, como a sobrepesca, quanto em escala global, quanto à acidificação dos oceanos, branqueamento de corais. Uma das estratégias promovidas para poder resguardar esse ambiente é o estabelecimento de áreas marinhas protegidas, com a aplicação de zoneamento, onde que delega diferentes usos para diferentes áreas. Sendo assim, avaliar essas áreas é um fator crítico e crescente. Para isso, os peixes criptobênticos, por ser um grupo super diverso e apresentarem uma alta especificidade de microhabitat, eles podem servir como bioindicadores para essa qualidade ambiental. Bom, este trabalho ele foi dividido em duas partes. Uma revisão de literatura, onde eu trato sobre a riqueza, endemismo, fatores biogeográficos, e uma revisão das literaturas das áreas de concentração dos estudos, os desafios e sugestões para poder avançar. A segunda parte é a minha dissertação, intitulada Tesouro Escondido, peixes criptobênticos e seus microhábitats em diferentes zoneamentos de uma área marinha protegida tropical, onde eu avalio o efeito do zoneamento e da geomorfologia sobre as assembleias de peixes criptobênticos, além de fornecer informações sobre a preferência de hábitat desses organismos. Começando pela nossa revisão de literatura, três autores valem a pena serem destacados. Miller, no final da década de 70, ele foi um dos primeiros a dar uma definição clara do que eram os peixes criptobênticos. Ele os definiu como peixes de tamanho corporal pequeno, que os permite explorar hábitats restritos, onde alimento e abrigo são obtidos, ou em relação a condições de complexidade de substrato ou o espaço de vida restrito. Posteriormente, a definição mais aceita atualmente é aquela estabelecida por Dobzhansky e Bellwood, que define os peixes criptobênticos como peixes adultos tipicamente menores do que 10 centímetros que são visualmente e ou comportamentalmente enigmáticos e que mantêm uma estreita associação com o benthos. Bom, qualquer arbitrariedade na definição de organismos, ela acaba acarretando em alguns problemas, inclusive na exclusão de taxons importantes que contribuem para a manutenção dos ecossistemas recifais, como Signatídeos, Scorpionídeos, Sinodontídeos, entre outros. Isso é ainda mais preocupante para a província brasileira, um local com altas taxas de endemismo e com espécies ainda em estágio de descrição. Diversos padrões e processos influenciaram as taxas de endemismo e especiação de espécies de peixes. Dentre elas, vale destacar a formação das barreiras geográficas, por exemplo, como a pluma do rio Amazonas, Orinoco, as correntes marinhas que podem conectar ou distanciar áreas, além daquelas formadas pelas ecorregiões insulares, onde nós temos águas mais oligotróficas, uma estreita plataforma continental, uma fauna de peixes empobrecidas e relacionadas com o continente, mas que também apresentam um alto endemismo. O objetivo dessa revisão foi elaborar uma lista de espécies criptobênticas do Atlântico Sudoeste, as suas distribuições por ecorregiões, as taxas de endemismo e elucidar alguns padrões biogeográficos que possam tê-la influenciadas. Além disso, a gente fez uma breve revisão de literatura, onde nós apontamos as principais áreas de concentração dos estudos, os desafios e sugestões para o avanço no conhecimento acerca dos peixes criptobênticos. Para isso, a metodologia que nós utilizamos foi primeiro designar o que seriam os peixes criptobênticos. E para isso a gente usou a definição de Dobzhansky e Bellwood, onde a primeira coisa que ele estabelece é que os animais têm que ter menos de 10 centímetros de comprimento. Seguindo, apresentar uma coloração ou um comportamento críptico. Nossa lista ela foi baseada em Pinheiro Colaboradores 2018 e acrescida de novas espécies publicadas depois deste período. O arranjo taxonômico dessa lista ele seguiu Friedkin e Colaboradores 2022.
Para estabelecer a distribuição desses organismos, a gente utilizou as ecorregiões estabelecidas por Spaldi e colaboradores em 2007, onde divide a província brasileira entre as regiões Amazonas, Ilhas de São Pedro e São Paulo, Arquipélago de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, o Nordeste do Brasil, o Leste Oriental do Brasil, as Ilhas de Trindade e Martim Vaz, o Sudeste do Brasil e o Rio Grande. Para isso, em cada uma dessas ecorregiões, nós estabelecemos o número de espécies, a distribuição e vimos quais daquelas eram endêmicas. Posteriormente, as taxas de endemismo foram calculadas através da razão entre a riqueza de endêmicos dividido pelo total de espécies criptobênticas. O critério para a revisão de literatura, ele seguiu basicamente 3 palavras-chave, com CryptoBank sendo a principal delas, e associamos Brasil e Southwest Atlantic. Para isso, foram consideradas somente revistas científicas, onde que os trabalhos tenham sido feitos, mesmo que parcialmente no Brasil, e até julho de 2022. Para isso, nós utilizamos as plataformas Cielo, Google Scholar, Elsevier e Web of Science. Para a nossa lista de espécies, nós compilamos 21 famílias e 102 espécies criptobênticas. Destas, 52 são endêmicas do Atlântico Sudoeste. A nossa lista ela acrescentou mais 5 espécies, além daquelas propostas por Pinheiro em 2018, e onde das 174 espécies endêmicas caracterizadas por eles, somente os criptobênticos já representam 30% dessa diversidade, sendo as famílias Gobide e Labrysomide as mais ricas e também as com maiores taxas de endemismo. Além disso, a região norte e sudeste do Brasil foram as que apresentaram a maior número de espécies e também as maiores taxas de espécies endêmicas, com 60 espécies, destas 20 são endêmicas. A Rio Grande foi a ecorregião com menor diversidade, contando apenas com 6 espécies. Já o arquipélago de Fernando de Noronha e Atol das Rocas e Ilhas de Trindade e Martim Vaz, elas também apresentaram altas taxas de espécies endêmicas restritas, ou seja, que só ocorrem naqueles locais, com 13 espécies. Já São Pedro e São Paulo, todas as espécies registradas, criptobênticas, registradas para aquele ambiente, elas são endêmicas dessa ilha. Continuando com a ecorregião das ilhas de São Pedro e São Paulo, elas são afloramentos rochosos que estão no meio do Oceano Atlântico, é o ponto mais distante da costa brasileira e é um local que está muito exposto a ações das ondas, onde a riqueza ela é proporcionalmente relacionada com a complexidade e a profundidade desses ambientes. Diversos filtros ecológicos delimitaram e estabeleceram as espécies daquelas regiões. Dentre eles, pode-se citar efeitos pré e pós-recrutamento, o pequeno tamanho das ilhas, até barreiras geográficas que tenham influenciado a dispersão desses organismos. E, notoriamente, essa também é uma das ilhas com a menor riqueza de espécies de peixe em todo o trópico. Enquanto as regiões costeiras, como do Amazonas, o norte do Brasil, o leste oriental do Brasil, o sudeste do Brasil e Rio Grande, a distribuição das espécies ela é delimitada principalmente pelas correntes oceânicas, que podem conectar ou separar províncias, como, por exemplo, no Banco de Abrolhos, que ele conecta as subprovíncias leste oriental do Brasil e o sudeste do Brasil. Além dessas variáveis, outros fatores que podem influenciar a distribuição das espécies nessa subprovíncia está relacionado à disponibilidade de alimento, à competição por espaço, à temperatura das águas nessas diferentes ecorregiões, ou mesmo os requisitos para o desenvolvimento larval adequado dessas espécies criptobênticas. Esses requisitos eles podem acabar sendo bem específicos, tanto que a riqueza e endemismo das espécies criptobênticas ela pode estar relacionada diretamente com a história de vida e as características biológicas desses organismos. Por exemplo, para a província brasileira,
cerca de 66% das espécies criptobênticas ela apresenta ovoposição demersal, com uma posterior fase pelágica. Essa posterior fase pelágica faz com que barreiras de dispersão associadas às estratégias reprodutivas podem levar ao isolamento e à diversificação das espécies. Além disso, Flotter, em 2007, ele caracteriza os 3 principais eixos que são responsáveis pela diversidade de peixes recifais do Atlântico, sendo o primeiro deles a diversificação dentro de cada província, o isolamento das linhagens em decorrência de barreiras geográficas e o acréscimo estocástico por meio da dispersão entre as províncias. Dessa forma, exemplos de simpatria podem ocorrer por segregação parcial, por exemplo, não dependendo de padrões diferentes no uso de microhábitats e recursos, como foi observado por Canterle para parablênios, onde eles costumam utilizar os mesmos recursos ambientais. A diferença é que a distribuição deles está mais relacionada com diferenças de temperatura. No entanto, de forma geral, para os peixes criptobênticos, a competição é um fator crítico. No entanto, a competição ela pode ser amortizada por restrição no nicho espacial, a vida curta, a elevada mortalidade, a alta taxa de reprodução e entrada de larvas, né, que amortizam essa competição. Além disso, a formação de diferentes tipos de barreiras geográficas pode separar populações e favorecer a especiação. Uma das principais barreiras geográficas que a gente tem para o Atlântico Sudoeste é aquela formada pelas bacias dos rios Orinoco e Amazonas, que, associado às correntes marinhas, ela é responsável pela maior parte do endemismo das espécies de peixes recifais do Atlântico Sudoeste. Não bastasse, o tamanho do corpo e a baixa mobilidade também são fatores críticos que acabam influenciando a distribuição desses organismos, inclusive com espécies de tamanho menor se diversificando mais rapidamente do que aquelas espécies que apresentam uma motilidade maior e um tamanho do corpo maior também. Além das barreiras geográficas, eventos climáticos, como as interglaciações do Pleistoceno, ela pode ter atuado conectando as cadeias de montes submersos, e como as cadeias de Vitória e Trindade, que moldando a diversidade nas ilhas através de regulares eventos de dispersão, colonização e extinção. E diferente de outras ilhas do Brasil, a ictiofauna insular de Trindade e Martim Vaz ela está extremamente relacionada com o continente. Uma das hipóteses para isso está relacionada com o soerguimento desses montes recentemente, o que pode ter relação com a especiação tardia nesse local. Além disso, os montes submarinos eles foram utilizados como trampolins durante esses eventos de glaciação em que eles ficavam imersos, que possibilitou o fluxo do continente para essas ilhas mais afastadas. Com o soerguimento novamente, isso do nível do mar, isso pode ter acabado isolando populações e favorecendo também a especiação. Embora os peixes criptobênticos eles estejam entre o grupo mais diverso de espécies recifais, somente 28 artigos corresponderam aos termos de busca, com um início tardio no Atlântico Sudeste, sendo o primeiro paper publicado por Flotter e colaboradores em 2007, e com picos de publicação em 2013 e 2019. Apesar disso, as principais informações que a gente tem sobre esses organismos, elas estão restritas a poças de maré, e a gente tem poucas informações sobre eles em ambientes recifais. Os estudos sobre peixes criptobênticos do Brasil, eles estão focados principalmente na descrição de novas espécies, comportamento, uso de habitat, nicho ecológico, dieta e biogeografia e evolução. A gente ainda tem muito que explorar sobre esses organismos, né? Como avaliar diferentes gradientes batimétricos, o efeito da poluição e da alteração do habitat sobre esses organismos, e também a evolução das interações de socialidade desses animais, que chegam a ser muito complexas. Até mesmo o efeito do mergulhador e da indústria do aquarismo sobre esses organismos. Os principais obstáculos no estudo desses organismos estão relacionados com o pequeno tamanho, a coloração e o comportamento críptico,
que possibilita que eles se escondam entre os recifes e, inclusive, a identificação, a diagnose das espécies em campo. Para isso, para explorar essas deficiências, essas dificuldades, metodologias direcionadas elas têm que ser abordadas. Por exemplo, com a utilização de ictiocidas ou de anestésicos para captura e levantamento da fauna desses organismos, ou mesmo adaptações de senso visual. No entanto, o senso visual ele ainda é muito dependente da acurácia do observador, porque para poder identificar esses organismos num ambiente complexo como os recifes de corais, demanda uma certa especialização. E além da dificuldade das metodologias direcionadas para pesquisar esses animais, a ciência no Brasil ela tem sofrido impactos sistemáticos com a diminuição dos incentivos financeiros. Ainda assim, a gente precisa estimular pesquisas que tratem sobre a riqueza e biologia desses animais, principalmente frente aos eventos de mudanças climáticas e as influências antrópicas e, mais emergentemente, os impactos das espécies invasoras, como o Pterois volitas, o peixe-leão, e o Homobranchus punctatus, que também é uma espécie críptica que compete pelos recursos com esses animais. Bom, então é isso. Essa é a primeira parte. Esse é o nosso artigo de revisão. E agora vamos passar para o nosso próximo tópico, que é a dissertação de fato, né? Intitulado Tesouro Escondido, Peixes Criptobênticos e seus microhábitats em diferentes zoneamentos de uma área marinha protegida tropical. Os peixes criptobênticos eles são animais discretos e, às vezes, um pouco difícil de serem notados, né? Ainda assim, esses são organismos que têm um estreito relacionamento com o substrato recifal. E eles apresentam um alto valor ecológico, transferindo energia entre os níveis tróficos e desenvolvendo relações ecológicas importantes, como o mutualismo em estações de limpeza ou mesmo comensalismo, quando busca outros organismos como fonte de refúgio. Mas, principalmente, esses animais eles podem ser utilizados como bioindicadores ambientais. Dentre os principais fatores que influenciam a distribuição desses organismos está a heterogeneidade do hábitat e diversidade bentônica. Quando o ambiente é muito diverso e apresenta alta heterogeneidade, ele está sujeito a ter espécies mais especialistas de microhábitat. Já quando esses ambientes eles perdem a heterogeneidade e cobertura ambiental, eles possuem menos microhábitats disponíveis e isso acaba facilitando a colonização por espécies generalistas de microhábitats. Além disso, a geomorfologia recifal está entre um dos principais fatores que influenciam a distribuição desses organismos. Como ela altera a comunidade bentônica, ela também tem a capacidade de segregar espécies. Por exemplo, em ambientes mais expostos, como o platô recifal, ele tende a ter espécies com tamanho maior e uma menor diversidade. Já em ambientes mais protegidos, como o talude interno, ele tende a ter espécies de menor tamanho e uma maior riqueza e diversidade de organismos. Os recifes de coral eles são ambientes prioritários para a conservação. Além dos diversos serviços ecossistêmicos que ele presta, ele está sujeito a uma série de perturbações antrópicas, como a pesca, a emissão de gases, o efeito do branqueamento e a acidificação dos oceanos, por exemplo, o que torna medidas de elaboração de estratégias para a conservação desse ambiente urgentes. Uma das estratégias estabelecidas para a conservação desses ambientes é o estabelecimento de áreas marinhas protegidas com o zoneamento de usos, que incluem áreas fechadas à pesca e ao turismo, mas que também contam com planos de manejo integrativos para o desenvolvimento de atividades econômicas e culturais. A APA Costa dos Corais, apesar de ser uma das mais antigas áreas marinhas protegidas do Brasil, ela contou com poucos estudos que avaliaram a eficiência ou influência do zoneamento de usos sobre as assembleias de peixe. E já que os peixes criptobênticos eles têm uma baixa tolerância à perturbação e uma elevada especificidade de microhábitat, eles são animais ideais para serem utilizados como modelos de avaliação de áreas marinhas protegidas de múltiplo uso. Nós objetivamos investigar a preferência de microhábitats dos peixes criptobênticos na APA Costa dos Corais e a influência dos zoneamentos de usos e da geomorfologia recifal em seus padrões de distribuição. Para isso, a gente hipotetizou que os índices ecológicos de riqueza, densidade, abundância, diversidade e dominância, eles serão positivamente relacionados com o grau de proteção propiciado
pela área zoneada, onde as áreas restritas à pesca e ao turismo elas apresentarão melhores indicadores ecológicos, enquanto as faixas geomorfológicas elas tenderão a segregar as espécies de peixes criptobênticos. A Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais ela foi criada em 1997. Ela é a maior área marinha protegida costeira do Brasil, que conta com mais de 413 hectares. No seu primeiro plano de manejo, criado em 2013, ela delegou alguns zoneamentos de uso. Dentre eles, os que nós avaliamos foram a zona de uso sustentável, a zona de visitação e a zona de preservação da vida marinha. Cada uma dessas áreas tem alguma restrição com relação à pesca, ou ao turismo, ou a ambas, como no caso da Zona de Preservação da Vida Marinha, que é uma no-take, onde só atividades científicas são permitidas. Neste trabalho, nós avaliamos duas faixas geomorfológicas, o platô recifal e o talude interno. Essas áreas recifais elas apresentam uma grande importância socioeconômica, tanto que estão inseridas no plano Pancorais. Além disso, a APA Costa dos Corais ela conta com uma alta diversidade de espécies endêmicas, ameaçadas e vulneráveis à extinção. Para nossa coleta de dados, ela ocorreu em julho de 2021, durante a maré baixa, no período diurno, onde foram estabelecidos 6 sítios por Recife, sendo 3 em cada geomorfologia, e em cada um desses sítios foram estabelecidos 5 transectos de 10 por 2 metros. A metodologia de amostragem foi o mergulho livre em profundidades de até 4 metros, medidas com um profundímetro integrado à câmera Nikon AW130. A coleta de dados dos peixes criptobênticos ela se deu através do senso visual de interferência, uma metodologia que ela incrementa a manipulação do substrato e uma busca ativa durante 10 minutos dentro do transecto. Para cada peixe que foi observado, dentro desse transecto, o seu comprimento ele foi estimado em escala de 1 centímetro, a profundidade também foi registrada, a complexidade do microhabitat foi estimada em uma escala de 1 a 5, onde 1 reflete substratos menos complexos e 5 substratos extremamente complexos. Também foi observado o tipo e a característica do substrato onde esses animais foram observados. Nos mesmos transectos feitos para o peixe, foram também aplicados 5 fotoquadrados de 25 por 25 para poder estimar a cobertura bentônica, que foi efetuada através de 30 pontos aleatórios utilizando o programa PhotoQuad, onde nós registramos algas, invertebrados e o tipo de substrato não biogênico naquele ambiente. Com a quantificação das espécies, nós aplicamos os índices univariados de riqueza, diversidade, densidade e dominância. Utilizamos uma nova multifatorial e o teste de Turkey para poder testar a diferença entre as zonas de uso e faixas geomorfológicas. Uma análise de escalonamento multidimensional para explorar a similaridade das assembleias entre as zonas de uso e geomorfologia. Uma análise de modelos lineares baseada em distâncias. Também foi aplicada a matriz de similaridade de Bye-Curtis para as variáveis explicativas de profundidade e complexidade do microhabitat e cobertura ambiental, para poder relacionar as semelhanças entre essas áreas, e expressas através do método de Stepwise e o critério AICC para a seleção do melhor modelo. O teste de Pairwise ele foi aplicado às permanovas resultantes da matriz de similaridade, para poder investigar as diferenças na complexidade do microhabitat e da profundidade entre as zonas de uso e as faixas geomorfológicas. Além disso, também utilizamos o índice de eletividade de Ivlev para poder determinar a preferência de microhabitat das espécies mais abundantes, aquelas que tiveram pelo menos 10 indivíduos observados. Os resultados dessa análise possível eles variam entre -1, quando há uma evitação total pelo ambiente, e +1, quando há uma forte afinidade ao microhabitat de questão. Bom, ao todo, nós quantificamos 900 indivíduos distribuídos em 17 espécies e 9 famílias. Dessas, Gobide foi a mais abundante, representado principalmente por Coryphopterus glaucophreno,
que correspondeu a 55,9% de todos os indivíduos observados. Dentre ainda Gobid, Elacatinus figaro foi outra espécie com bastante representatividade, representou 5,6% de todos os indivíduos observados. E a sua densidade ela foi maior dentro das EPVM. Labrisomidae foi a segunda família mais abundante, que contou com 20,8% dos espécimes registrados, representado principalmente por Malacoctenus aluari, que teve a maior densidade na planície recifal. Houve uma maior riqueza, densidade, diversidade e menor dominância dentro das EPVM. No entanto, não houveram diferenças significativas entre as zonas de uso e as geomorfologias. A densidade ela variou entre as zonas de uso e geomorfologia, variando também na mesma zona de uso das EPVM entre as geomorfologias. Através do teste de Turr, a gente concluiu que o talude interno das EPVM ele se diferenciou tanto do talude interno das US quanto o das EV. A densidade ela também apresentou diferenças significativas entre as geomorfologias. No entanto, não teve diferença entre os platôs recifais, e com pouca diferença entre o talude interno e o platô recifal das US. Correlacionado à dominância, ela apresentou diferença também entre as geomorfologias e a diferença da dominância entre o talude interno e o platô recifal da US. As maiores médias de profundidade e complexidade ambiental foram registradas para as EPVM, onde houve diferenças significativas entre a complexidade de microhábitat e a profundidade entre elas. No entanto, não houve diferenças significativas entre o talude interno e o platô recifal das US e ZV, somente na ZPVM. Através da análise exploratória do MDS, através da similaridade de Bray-Curtis, a gente concluiu que o zoneamento ele tem um papel secundário na distinção das assembleias, sendo que essas assembleias elas são distinguidas principalmente entre o platô recifal e o talude interno. Através do DIST-LM, nós podemos constatar que há um padrão claro de agrupamento e uma dissimilaridade entre o platô recifal e o talude interno. Eles foram influenciados principalmente pela complexidade do microhábitat e também pela profundidade, que tendeu a separar essas duas geomorfologias. Já quando nós agregamos a cobertura bentônica, não houve uma distinção clara entre as assembleias. Por isso, nós preferimos não representá-las graficamente. Ainda assim, foi identificado uma diferença entre a composição bentônica entre as zonas de uso e as faixas geomorfológicas, que também indicaram uma interação significativa entre elas, exceto para a zona de visitação, onde que o talude interno e o platô recifal não diferiram entre si. Quanto à composição da comunidade bentônica, o turf foi seu principal componente. Ele chegou a representar até 75% da cobertura no talude interno da zona de visitação. Enquanto a maior riqueza e abundância de corais ela foi observada nas EPVM, sendo representada principalmente pelos corais Muscismilla hart e Montastreia cavernosa e o hidrocoral Millepora alcicornis. A gente destaca ainda a elevada cobertura de algas frondosas no platô recifal da zona de uso sustentável, que chegou a representar aproximadamente 31% da sua cobertura. Já para a utilização de microhábitat, Coryphoporus galcrofreno ele foi registrado predominantemente no talude interno, em aproximadamente 87% dos registros, principalmente em areia. Essa espécie, no entanto, ela tendeu a evitar o turf e selecionar ambientes com cascalho e areia. A maior proporção no uso de microhábitat foi observada pela Elacatinus figaro, ocorrendo em 92% dos registros em coral, onde também apresentou uma alta eletividade a esse microhábitat,
tendo ocorrido exclusivamente em Montastraea cavernosa, principalmente na ZPVM, onde esse coral correspondeu a cerca de 4,48% da cobertura recifal. A família Labrysomyth foi a que apresentou menor seleção de microhábitats. Ela ocorreu em todos os substratos, com exceção de areia. E o turf e as tocas de ouriço foram os microhábitats mais utilizados, que corresponderam com 42,7% e 38% da utilização, respectivamente. No geral, os peixes da família Labrysomyth, eles tenderam a evitar o turf e selecionar esse microhabitat somente nas US. Em todas as zonas de uso e faixas geomorfológicas, a seleção por tocas de ouriço ela tendeu a ser alta e variou entre 0,69 a 0,98. Destacamos ainda o único representante de Triperigide, que foi Eneanectes altiveris, que teve associados principalmente a superfícies coralinas expostas e algas calcárias incrustantes, selecionando inclusive estes dois ambientes. Já o Ophioblenus trinitatis, ele foi frequentemente relacionado com tocas de ouriço, onde de fato selecionou esse ambiente e ocorreu nele em cerca de 59,3% dos avistamentos. O único ambiente coralíneo selecionado pelo Ophioblenus trinitatis foi Millepora alcicornis e exclusivamente na ZPVM. Pois bem, a hipótese de que o zoneamento de usos e a geomorfologia recifal elas iriam influenciar a distribuição das assembleias de peixe na costa dos corais, ela foi parcialmente aceita. De fato, as faixas geomorfológicas elas distinguiram as assembleias de peixes. No entanto, esse não foi um padrão claro entre as zonas de uso. Apesar disso, a ZPVM ela se distinguiu das demais zonas, apresentando uma maior riqueza, densidade, diversidade e menor dominância. Dentre os fatores que determinam o sucesso de uma área marinha protegida, está o tempo de criação dessa MP, a conectividade entre as paisagens e a fiscalização. Nós podemos concluir que a ZUS ela apresenta indícios negativos da ação da pesca, enquanto as áreas que apresentam uma maior restrição às atividades antrópicas, como a ZPVM e a ZV, elas tendem a abrigar uma maior riqueza e densidade de peixes, além também de possuírem uma maior cobertura de corais. Esses melhores índices ecológicos na ZPVM, elas podem ser atribuídos às características desse local antes do fechamento, mas também a fiscalização e a exclusão das atividades humanas nessa área. Área essa que ofertou uma maior heterogeneidade de microhábitats para as espécies de peixe criptobênticos, o que justifica os seus elevados índices ecológicos. E essa diferença das EPVM das demais zonas de uso, ela pode estar relacionada com os diferentes níveis de proteção propiciado entre essas zonas, e não somente com a complexidade de microhábitats, embora esse seja o principal preditor de riquezas em áreas marinhas protegidas, e embora ainda esse seja um dos principais fatores, esse seja um fator crítico para espécies de peixes criptobênticos. Logo, as áreas marinhas protegidas eficientes, elas têm que contar, assim, com uma maior complexidade de microhábitats para favorecer a abundância e a diversidade de organismos. E isso é principalmente nas zonas de exclusão. Então, para a APA Costa dos Corais, é imprescindível o estabelecimento e a ampliação de áreas de exclusão à pesca e ao turismo, bem como o monitoramento. E que haja também essas áreas com diferentes profundidades e uma heterogeneidade de cobertura bentônica, para que dessa forma possa haver conexão entre os ambientes e salvaguardar a diversidade local. Agora, uma das coisas que pode ter justificado a diferença de densidade e diversidade entre as faixas geomorfológicas, ela pode estar relacionada principalmente com a diferença da cobertura bentônica e da influência das geomorfologias e do tamanho do corpo dos peixes criptobênticos, que são fatores que determinam a sua distribuição. Logo, o talude interno, ele realmente teria que tender a abrigar uma maior densidade de espécies de peixes criptobênticos, assim como observado por Dobzhansky e Bellwood em 2005 e por Flodder em 2007.
enquanto a significância entre as densidades nas zonas de uso e faixas geomorfológicas, ela foi impulsionada principalmente por Coryphopteros glaucophreno, que ocorreu principalmente no talude interno. E essa abundância ela é relacionada com a preferência de microhábitat dessa espécie, que tende a estar presente em locais que tenham areia e cascalho, principalmente na interface entre o recife e areia, além desses animais apresentarem um hábito de vida gregário. Um dos destaques para o platô recifal é a elevada taxa de endemismo, que ela pode chegar até mais de 44% em ilhas oceânicas, e onde esses peixes endêmicos são representados majoritariamente por espécies criptobênticas. A distribuição dos peixes nesses ambientes elas variam principalmente em função da cobertura bentônica e da complexidade e profundidade. Sendo assim, a seleção por microhábitats mais complexos no platô recifal pode estar relacionado com a busca por abrigo, alimentação, reprodução e até escape contra predadores. Quanto ao uso de microhábitats, os corais são um dos ambientes mais especializados utilizados pelos peixes criptobênticos. E embora a gente tenha levado em conta a cobertura coralínea total na designação da preferência por habitat, quando a gente avalia a ocorrência quase exclusiva de Elacatinus figaro em colônias de Montastreia cavernosa, essa preferência ela sobe para 0,98, e isso indica uma alta dependência por esse tipo de microhábitat. A associação de Elacatinus figaro com as grandes colônias de Montastreia cavernosa nas EPVM pode estar relacionado com uma posição desse coral como uma sinalização de estação de limpeza. Como Elacatinus figaro é uma espécie endêmica e de hábito limpador, ele desenvolve uma simbiose vital para a saúde dos recifes de coral. Assim, as altas densidades desse peixe nas EPVM, juntamente com a alta cobertura de Montastreia cavernosa, pode atuar como indicador positivo para essa zona. E apesar da captura de peixe ornamental ser proibida na APAC, o Elacatinus figaro ainda é uma espécie vulnerável à extinção, porque ele foi intensamente explorado no aquarismo. Logo, uma área com a abundância desses animais reforça a importância de que áreas marinhas protegidas com a boa disponibilidade e heterogeneidade de corais, ela pode auxiliar para a conservação de espécies, inclusive para aquelas ameaçadas. Dentre os corais, o outro destaque foi Millepra alcicornis, sendo um dos únicos hidróides calcários do Atlântico Sudoeste, ela contribui diretamente para a complexidade estrutural dos recifes de corais. A utilização de Millepra alcicornis, principalmente por Golbioclinus, Calístera e Ophiobrinus trinitatis, pode estar relacionado com uma estratégia em busca de refúgio, reprodução ou território desses animais. Ainda, o volume das colônias de Millepra alcicornis está relacionada com a abundância e riqueza de espécies, além de atuar como locais de recrutamento de juvenis e abrigo para várias espécies de peixes. A sensibilidade a danos mecânicos desse hidrocoral torna dele um indicador de impactos antrópicos. Logo, as grandes colônias de Millepra alcicornis, que também já foram observadas em outras áreas de exclusão, assim como nas EPVM, pode atuar como esse indicador de qualidade ambiental. E além disso, normalmente a cobertura de Millepra ela não ultrapassa 10%, sendo que nas EPVM a gente observamos uma cobertura de 14% na cobertura desse coral, o que pode também servir de um local de refúgio para essa espécie que ela é tão sensível a danos mecânicos antrópicos. Outro microhabitat relacionado com abrigo e proteção são as tocas de ouriço. Os ouriços eles são bioerodidores e eles atuam aumentando a complexidade dos recifes de corais, embora eles também possam diminuí-la. Eles estão presentes principalmente em áreas rasas. Áreas essas onde são abundantes em alimento, mas são expostas a predadores, como é o caso da planície recifal. Assim, as espécies que se associaram aos ouriços, que foi Maracoctenus aluario, Ophiobrinus trinitatis e Labrisomus nuctipinis,
eles podem estar utilizando das defesas químicas e mecânicas desses organismos como uma estratégia antipredação nesse ambiente. Em compensação, o turf ele foi o microhabitat mais abundante e ele contribuiu com a maior parte da cobertura bentônica. E, notoriamente, o Atlântico Sudoeste ele já é caracterizado por apresentar uma alta cobertura de algas, sendo o turf a principal delas. O que poderia justificar a associação desses organismos a esse ambiente está relacionada com a alta densidade de invertebrados nessa matriz epilítica, que são a maior parte das presas dos peixes criptobênticos. Tanto que Malacoctenus aloari, Labrosomos noctipines são peixes considerados invertívoros, se alimentam de invertebrados, enquanto o Ophiobrenus trinitatis ele é um onívoro. Logo, esse microhabitat, apesar de estar mais disponível, a evitação com ele também pode estar relacionado com outro fator, que é a competição por Stegastes fuscus. É uma espécie bastante abundante na APAC e de hábito territorial, onde já foi observado que outros tipos de donzelinhas territoriais elas também têm a capacidade de diminuir a densidade de peixes criptobênticos, o que pode estar relacionado com a menor abundância deles nesse ambiente também. Além, é claro, da exposição às ondas e a predadores, inerente à configuração desse habitat. Aqui ainda, nós ampliamos a utilização de microhabitats para Eneanecta altivelis, que selecionou principalmente algas calcárias incrustantes, principalmente no teto das grutas recifais e no talude interno. Ele é um peixe amplamente distribuído, ele ocorre desde a Flórida até o nordeste dos Estados Unidos, até o nordeste do Brasil. No entanto, a biologia dele ela ainda é pouco conhecida, e ele é retratado somente como frequentemente observado em corais ou em cavidades e fendas dos recifes. A gente deve ainda considerar o potencial econômico dos peixes criptobênticos no turismo subaquático, que ele desperta principalmente a atenção de mergulhadores experientes e esses tendem a causar menos impactos nos recifes. Ainda assim, os recifes de corais eles atuam como berçário e devido à proximidade da costa, esses estão entre os ambientes mais susceptíveis a danos antrópicos. Logo, as diferentes faixas geomorfológicas dos recifes elas recebem impactos diferentes, devendo o manejo dessas áreas serem realmente diferenciadas, para que dessa forma a gente possa garantir fonte de renda e desenvolvimento socioeconômico tanto para pescadores quanto para agências de turismo. Ademais, um mosaico de zonas com diferentes finalidades, como a gente tem, com pesca, turismo, e associar isso com educação ambiental, nessas saídas e para essa população, a gente pode trazer uma sensibilização para os ambientes, para a conservação dos ambientes recifal e angariar um melhor desenvolvimento econômico regional. Então, logo, compreender o uso dos microhabitats pelos peixes criptobênticos pode ainda fornecer uma oportunidade para a conservação, facilitando o encontro desses peixes pelos mergulhadores. Além disso, são animais que apresentam uma beleza única e eles são fundamentais para os processos ecológicos nos ambientes recifais. Então, concluindo, a nossa hipótese de que o zoneamento e a geomorfologia elas iriam influenciar a distribuição das assembleias de peixes criptobentônicos na APAC, ela foi parcialmente aceita. Realmente, a interação entre os fatores ambientais, profundidade, cobertura bentônica e as faixas geomorfológicas, elas indicaram uma segregação das assembleias de peixes criptobênticos entre o talude interno e o platô recifal, principalmente em função de densidade e diversidade e dominância. No entanto, apesar da gente não ter observado uma diferença clara entre os zoneamentos, a ZPVM ela cumpre seu papel como uma zona de exclusão, sendo aquela com maior cobertura de corais, disponibilidade e complexidade de microhabitats,
além de ter maior riqueza, densidade, diversidade e menor dominância de peixes criptobênticos. Sendo assim, é uma zona que pode ser considerada como um refúgio, como um abrigo para espécies ecologicamente importantes e ameaçadas. Bom, quanto ao uso de hábitats, né, os peixes criptobênticos da APAC utilizaram uma ampla variedade de microhábitats, com algumas tendências observadas para espécies de hábitos mais restritos, como o Coryphopterus goclofreno, que tendeu a selecionar principalmente cascalho-areia, o Elacatinus figure e a Neanectes altivelis, que selecionaram principalmente hábitats coralíneos, enquanto espécies generalistas de microhábitats, como Labrissomys nuctipinis, Gobioclinus calichera, Malacoctenus aloari e Ophiobenus trinitatis, eles tenderam a utilizar tocas de ouriço, cascalho, hidrocorais e, em menor parte, o turf. Por fim, é recomendado o estímulo de novas pesquisas focadas na diversidade críptica, a fim da gente melhor poder compreender a influência da geomorfologia recifal e do zoneamento na estruturação das assembleias dos peixes criptobênticos no Atlântico Sudoeste. Bom, é isso. O meu muito obrigado a todos esses companheiros de jornada. Obrigado a CAPES, a CNPq pela bolsa, ao apoio do PEL de Costa dos Corais, ao DBICT, ao FAO, meu orientador, minha co-orientadora, todos os amigos que passaram durante esses longos anos. Eu sou imensamente grato, eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria, e é isso. Muito obrigado. Até.